Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro de contabilidade do setor público. Hoje, aula de número 2, com o tema já mais específico à nossa disciplina em si. Hoje nós falaremos sobre os aspectos gerais e específicos da contabilidade do setor público. Todos acho que já me conhecem, sou a professora Carla Ramos e estaremos juntos aí nesse semestre, então, com essa disciplina voltada à contabilidade no setor público, tá? Vamos iniciar nossa aula diferente hoje. Agradecendo já vocês pela ótima participação na nossa aula atividade, tá? Gostei de ver o interesse de vocês, o empenho, a dedicação em tentar aí classificar as receitas e despesas públicas. E ficaram algumas dúvidas, pediram para fazer alguns comentários. Então vamos fazer alguns comentários a respeito das principais dúvidas de vocês. Se eu não me engano, foram 4 dúvidas que vocês mandaram. Primeiro, a retenção previdenciária. Retenção previdenciária e caução, né? Nós já podemos aí colocar as duas juntos aí. O que acontece? Eu tenho a retenção previdenciária. Nós temos a folha de pagamento, por exemplo, lá do servidor. Pode levar isso para o campo da sua empresa, você que já está mais acostumado com a contabilidade empresarial, tanto faz, tá? O setor que nós estivermos, vai acontecer a mesma coisa. Você retém a parte previdenciária do servidor, do trabalhador. Aquilo é retido, é retirado do salário da pessoa que será pago e entra neste momento como uma receita extra orçamentária no cofre da administração pública. Por quê? Ela reteve um recurso, tem que dar entrada no seu caixa. Só que não é dela. Ela não vai ficar com essa retenção previdenciária. A retenção previdenciária, por direito, é do órgão previdenciário. Então, vai ser repassado para alguém. Ela, nesse momento, é uma simples depositária daquele valor que está ali com ela. Aí, o que acontece? Eu retive, no momento da folha de pagamento, eu tenho uma receita extra orçamentária. Quando chegar o outro momento em que eu vou recolher a parcela previdenciária ao órgão previdenciário, ela sai do meu caixa como uma despesa extra-orçamentária. Então, na administração pública só ocorre uma movimentação, por isso que ela é extra-orçamentária. Ela não necessita estar no orçamento público, ela não necessita da autorização do Poder Legislativo para que ela ocorra. Ok? Assim ocorre com a caução. Nós podemos pegar um exemplo também. Houve uma licitação, tem o vencedor da licitação que está assinando um contrato com a administração pública para a realização da prestação de serviço. E lá no edital, né, que é o ato convocatório e que rege todo o procedimento licitatório, foi colocado que o vencedor dará caução de determinado valor em prol de uma garantia de que ele vai cumprir com o serviço, né, que está sendo contratuado. O que ocorre? Também, a pessoa chegou lá, está depositando a caução para a administração pública. Entra como uma receita extra-orçamentária nos cofres públicos. A partir do momento que ele cumpriu com a sua obrigação, com a sua prestação de serviço, e essa caução deve ser devolvida a ele, ela sai como uma despesa extra-orçamentária. É apenas uma movimentação contábil na administração pública, ok? Espero que tenham entendido, hein? Rendimentos de aplicações financeiras, também foi uma outra dúvida de vocês na classificação. Uns perguntaram por que é corrente, né? Por que não capital? Então, vamos lá. Rendimentos de aplicações financeiras. Você tem o seu recurso que está lá no banco e a administração pública não pode deixar dinheiro parado no banco. Esse dinheiro sempre tem que estar aplicado, tá? Quem mexe aí com as contas públicas, principalmente pessoal voltado à área de finanças, à área da tesouraria, muita atenção na aplicação desses recursos. Dinheiro parado é dinheiro perdido, tem que estar rendendo. Então, esse rendimento sobre a aplicação financeira, ele é considerado uma receita patrimonial. Por quê?
O seu recurso, o seu dinheiro, o seu montante é um bem patrimonial da administração pública, um bem patrimonial seu aí como, né, pessoa jurídica da administração pública. Então, o rendimento sobre este bem que é seu é uma receita patrimonial. É o mesmo caso se eu comparar ao recebimento de aluguel e de imóveis. É um rendimento que eu tive sobre um bem de capital meu. O bem de capital meu, se fosse vendido, seria uma alienação de bens, uma venda de bens que é receita de capital, porque eu estou me desfazendo de um bem de capital. Já no caso do aluguel, eu apenas estou utilizando ele para ter um rendimento para a minha administração pública. É a mesma coisa na aplicação financeira. Você está utilizando o seu recurso disponível para ter um rendimento para a administração pública. Então, receita corrente, ok? Transferências do SUS. O que é a transferência do SUS? É a transferência de recurso financeiro, pessoal. Todos os municípios aí, nós temos, trabalhamos muito, quando é assunto município, a relação de fundo a fundo na área da saúde. Seria o quê? Fundo Nacional da Saúde com Fundo Municipal de Saúde. Então, o Fundo Municipal de Saúde, ele tem diversas portarias aí para diversos assuntos, recebe recursos, tá? A todo instante, então, do SUS. SUS é o quê? Sistema Único de Saúde. É o dinheiro que a União repassa, então, aos municípios, pertinente a diversos assuntos, seja urgência, emergência, hospital que atende plantonista, hospital que tem algum programa de gestante, seja para lá o que for, qual tipo de portaria que for ligada aí ao Sistema Único de Saúde. Então, é uma transferência de recursos. Nós estamos falando aí, então, de transferências correntes, tá? E normalmente se trabalha fundo a fundo aí. Imposto de renda retido na fonte. Aqui nós temos uma particularidade, pode ser considerado como assim uma pegadinha que a professora colocou na atividade, tá? Porque nós não mencionamos a respeito disso, mas eu coloquei ali para vocês, justamente para nós comentarmos então a partir de então. O que acontece com o imposto de renda retido pelo próprio município? Nós temos aí uma grande particularidade. Tem uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, que ela determina que o imposto de renda retido pelo município ficará para o próprio município e será classificado como receita tributária. Beleza? Então, aquela regrinha que nós tínhamos lá, que nós comentamos quando classificar receita tributária, ali é uma exceção. Por quê? O imposto de renda, de quem que é a competência de arrecadação de imposto de renda? É da União, né? O imposto de renda. Não é dos municípios, não é dos estados. Então, já não entra nessa regra. Mas nós temos essa portaria específica que dá essa prerrogativa aos municípios. Então, seja da minha folha de pagamento, que eu retenha imposto de renda, ou seja de nota fiscal, dependendo do tipo aí da nota, que tenha a retenção de imposto de renda, esse imposto de renda ficará para o próprio município e será classificada como receita tributária, portanto, uma receita corrente. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha esclarecido aí as dúvidas que ficaram dessa atividade. Se não, mande pelo seu tutor, mande aí, avise que ficou dúvida e vamos abrir um fórum, vamos conversar sobre a atividade no fórum, tá? Aí eu espero a participação de todos, ok? Combinado? Então eu fico aguardando vocês lá no fórum. E nossa aula de hoje? O que nós iremos tratar, então, a partir de agora? As especificidades da contabilidade do setor público. Então, acompanhem comigo que nós temos aí de objetivo da aula de hoje proporcionar a compreensão das particularidades da contabilidade aplicada ao setor público. Isso é, começar a proporcionar a compreensão, né? Porque na aula de hoje é apenas aí uma pequena parcela das particularidades da contabilidade aplicada a este setor. Contextualizando
a evolução das finanças públicas. Como que foi surgindo, como foi melhorando, né? Como que nós chegamos ao dia de hoje. E também conceituar a própria contabilidade aplicada ao setor público. Entender o conteúdo da estrutura conceitual aplicada ao setor. Então, nós teremos já algumas particularidades do que é tratado nessa estrutura conceitual, que é pertinente à convergência às normas internacionais, tá? E compreender as classes do plano de contas padrão aplicado ao setor. Então, no resumo dessa aula, nós veremos evolução de finanças públicas, conceito de contabilidade do setor público, as classes existentes no plano de contas padrão, o plano de contas atual, e alguns atributos legais das contas contábeis. Desta forma, as palavras-chave, então, contabilidade do setor público e, principalmente, o nosso plano de contas padrão, que eu quero que vocês entendam e compreendam bem esse plano de contas. Então, vamos começar a contextualizar essa evolução das finanças públicas aí, como tudo aconteceu, né, desde lá de trás, para você entender um pouquinho aonde estamos, de onde viemos, o que aconteceu e para onde estamos indo. Temos, então, um marco histórico que foi a edição da Lei 4.320 de 1964. Aí tem alguns que já falam assim, nossa, professora, eu precisava mesmo de uma atualização na contabilidade do setor público, né? Utilizar uma lei de 1964, pois é, gente, e ela ainda está em vigor, é utilizada até o dia de hoje. Porque essa lei, ela surgiu, né, num grande momento, se você volta num contexto histórico aí, 1964, uma época aí da período militar, ditadura, então ela tem todo um contexto diferente da sua elaboração. Ela estava num contexto diferente aí que o país vivia. Então também, quando nós vemos uma lei, nós também temos que considerar o período que ela foi feita, o que estava acontecendo, né? Porque a lei também não é feita aí por acaso e do nada. Então, ela foi feita num momento em que estava se construindo também a capital do nosso país, o endividamento estava grande, então começou a preocupação com o orçamento público. Então, nós temos uma lei voltada dentro aí do campo da contabilidade aplicada ao setor público. A primeira lei é voltada ao aspecto orçamentário, tá? E até os dias atuais, aí até recentemente, trabalhava-se somente com essa lei 4.320, que tem o cunho orçamentário. Aí você já pensa, você lembra lá da sua aula da teoria da contabilidade, você fala, mas professora, a contabilidade cuida do patrimônio. E na contabilidade do setor público se cuidava do orçamento e não do patrimônio? É mais ou menos por aí, isso mesmo. Tem lógica o seu pensamento, tá? Aí começou grandes preocupações com isso, porque a verdadeira contabilidade do setor público não era aplicada. A contabilidade, a ciência contábil em si, não estava sendo aplicada corretamente no campo público. E começou grande preocupação. Na sequência, acompanhe comigo, nós temos daí um avanço, que foi a edição da Lei Complementar número 101 de 2000, conhecida por Lei de Responsabilidade Fiscal, a chamada LRF. Então, ó, de um período de 1964 até o ano de 2000, para surgir essa nova normativa aí no setor. O que aconteceu com a Lei de Responsabilidade Fiscal? Assim como nós verificamos o contexto em que surgiu a 4.320, a Lei 101, a LRF, também surgiu num período de grandes turbulências, a sociedade clamando por responsabilização de gestores, corrupção em alta. Não que nós não vivamos isso nos dias de hoje, tá? Mas naquela época aconteceu, não acontece mais, né? Mas a LRF surgiu nesse contexto. E ela foi
trazida para nosso país, copiada, na verdade, de outros países que já existiam a lei de responsabilidade fiscal. E, claro, foi adequada ao cenário brasileiro, a toda uma política diferente, a sociedade diferente, cultura, e tudo isso tem que ser verificado quando se elabora uma nova norma, tá? Também tem que ver o contexto aí, o cenário brasileiro para se adequar. Então surgiu essa grande lei trazendo grandes responsabilizações aos gestores que não cumprir as determinações impostas pela própria lei, tá? Existem limites definidos de gasto com pessoal, com dívida pública, tem foco no planejamento, tem foco na fiscalização, no controle. É uma lei muito boa e por isso que hoje em dia se pega muitas coisas erradas. Essa lei é muito boa. Ela sendo bem aplicada, fechou. Quem elaborou essa lei? Acompanhem comigo, então, na nossa contextualização, na nossa evolução. Nós temos a Secretaria do Tesouro Nacional, conhecida aí por STN, então vocês vão ver muito essa abreviação. É um órgão central do Sistema de Contabilidade Federal para a edição de atos normativos, manuais, instruções de procedimentos contábeis e plano de contas de âmbito nacional. Tá? Então, a STN, ela é, na verdade, encarregada de cuidar da parte normativa da contabilidade do setor público. Não que o Conselho Federal de Contabilidade não opine nada, opina sim. Há reuniões entre eles, há discussões a respeito aí de implantação de entendimentos, tá? Mas quem cuida dessa parte é a Secretaria do Tesouro Nacional. Dentro disso, continuando na atualização, nós podemos falar em normas brasileiras de contabilidade técnicas aplicadas ao setor público, NBC-TSP, que foram editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e buscam a convergência às normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor. No caso, nós temos as IPSAS, que são referentes ao setor público, enquanto no setor privado se fala nas IFRS, tá? Então, essas IPSAS, elas foram trazidas aí, traduzidas para o nosso contexto, para o cenário público brasileiro. Então, nós temos que, depois da elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal, as próximas normas aí, voltadas especificamente para o setor contábil, foi a NBC-TSP. Por quê? De números 16, tá? 16.1 até 16.11 na época que foram elaboradas, tá? Então, o CFC começou já a tradução, a convergência às normas internacionais para um contexto brasileiro. E o que ele já começou a fazer? Como no setor público, muitos itens não eram seguidos à risca das normas contábeis, porque achavam-se que determinadas normas só eram para ser aplicadas ao cenário empresarial e não público, então ela começou ali a delinear assuntos técnicos voltados especificamente para o setor público. Falava da aplicação do regime de competência, algo tão simples, que todo mundo sabe que deve ser obedecido, né, o regime de competência, mas devido aí a cruzamento de informações com a Lei 4.320, não estava sendo aplicado no setor público. Então, essas normas começaram a serem tratadas por aí. Essas normas foram atualizadas a partir da estrutura conceitual. Então, as primeiras normas NBCTs, 1.1, 1.2, 1.3, 4, foram revogadas. Acredito que é das 5 e diante que foram alterados alguns itens, tá? Se eu não estou enganada, mas as primeiras foram revogadas e, na verdade, o contexto delas passaram a ser inseridas na estrutura conceitual que está em vigência a partir de 1º de janeiro de 2017. Continuando nas nossas normativas e na nossa evolução, nós temos daí também, então, o surgimento do plano de contas aplicados ao setor público, conhecido por PECASP, também elaborado aí pela STN. Para quê? Qual a finalidade de um plano de contas único padrão?
O foco é a consolidação nacional das contas públicas no nosso país. Então, seguindo o mesmo plano de contas, todos os municípios, todos os estados e a União, nós podemos consolidar todas essas contas e ter, por exemplo, um único balanço patrimonial brasileiro e saber realmente como está a situação do país, ok? Isso elaborado pela STN e também pela STN nós temos o MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que hoje nós estamos na 7ª edição. Então, se você entrar no site da Secretaria do Tesouro Nacional e for verificar os manuais, o MCASP está na sua 7ª edição, a edição que está sendo aplicada atualmente no exercício de 2017. Continuando no nosso próximo tópico, após a contextualização aí da evolução, nós precisamos saber conceituar o que é a contabilidade aplicada ao setor público, então. Como eu falei para vocês, ó, é um ramo da ciência contábil. Só por aqui nós já voltamos àquele assunto da mudança do próprio nome contabilidade pública. Por que não é mais contabilidade pública? Porque dava-se a entender que a contabilidade pública era uma contabilidade diferente das demais contabilidades. E não é. É apenas um ramo da ciência contábil, que é uma parte da contabilidade que está voltada, centralizada para a contabilidade no setor público. Nós não temos a contabilidade de custo, ela não tem o seu cunho todo voltado a um diferencial do que a contabilidade, digamos, tradicional empresarial. É assim também na contabilidade pública. Então, continuando no nosso conceito, nós temos que é um ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informações, que esse é o objetivo da contabilidade, gerar informações para quem? Para os usuários das informações contábeis. Então, cada campo vai ter os seus usuários, sejam externos ou internos, né? Então, gerador de informações, as características qualitativas da informação contábil e as normas contábeis direcionados ao controle patrimonial e não orçamentário de entidades do setor público. Então, é uma parte da contabilidade, é uma parte da ciência contábil que vocês já estão acostumados e sabem do que se trata, que está voltado a um setor específico. É isso que acontece com a contabilidade, antes chamada contabilidade pública, e hoje contabilidade aplicada ao setor público ou contabilidade do setor público, ok? Então, alguns pequenos ajustes de nomenclaturas que acabaram ocorrendo aí com a convergência às normas internacionais, ok? Chegamos no momento de um vídeo para vocês e voltamos na sequência. Olá! A contabilidade aplicada ao setor público brasileiro está em processo de transição para se adequar às normas internacionais. As primeiras mudanças entram em vigor a partir de 2014 e os municípios precisam se adaptar a esse novo modelo. Quem explica melhor é a contadora-geral do município de Belo Horizonte, Lucy Freitas. Lucy, seja muito bem-vinda, viu? Agradeço a oportunidade, é um prazer poder falar do processo de mudança. Lucy, com esse esse processo de transição, o que é que muda? O que vai, a partir do ano que vem, vigorar? Olha, são várias as mudanças, né? Tem se falado na nova contabilidade. Tem mudanças na área contábil, com o novo plano de contas único aplicado aos 3 níveis de governo. Tem mudanças que vão implicar em novos sistemas informatizados. Tem mudança na gestão, principalmente, porque na verdade fala-se em nova contabilidade, mas há uma exigência de mudanças que vão implicar em gestão pública. Então a mudança vai ser no processo de prestar contas, de inserir, vai ser... Inclusive, a prestação de contas vai se apresentar com outro padrão, com maiores possibilidades de controle, de transparência.
E com essa mudança, Lucy, dentro da prefeitura, né, quais serão as áreas que vão ser impactadas além da contabilidade? Porque a contabilidade ela faz, mas ela não trabalha sozinha, ela depende dos outros setores. Quem mais vai ser impactado com isso? A contabilidade ela tem a função de registrar e evidenciar todos os fatos da gestão pública. Mas a mudança ela implica em melhoria de processos, né, de sistemas, impactando principalmente nas áreas de patrimônio, da receita, da despesa, de recursos humanos. Tá? Eu diria que essas 4 áreas são áreas que vão ser bastante afetadas pelo novo processo. E dentro desse processo, quem serão os funcionários do município, né, da gestão que trabalham, que vão precisar se adequar? É só o contador ou tem mais gente que vai ser influenciada por essa mudança? Quase todas as áreas, quase todos os servidores que têm interface com o patrimônio, com a folha de pagamento, com a receita, com a despesa em geral. E se a gente for citar esses funcionários, quem seriam? Vamos pegar exemplos de contadores, pessoal da área de controle interno, as pessoas responsáveis pelo controle do almoxarifado, dos bens, tá? Dos controles das cargas patrimoniais, todo o controle de estoques. Então, na verdade, pessoal, mudando o entendimento na contabilidade aplicada ao setor público devido à convergência às normas internacionais, na verdade, impacta todo o setor público e até quem não é do setor público, né? Porque impacta quem? O usuário externo. Quem é o usuário externo? São os cidadãos, a sociedade em si como um todo. Impacta todo mundo. Porque dentro de um município, quem não está ligado à receita, quem não está ligado às despesas, quem não está ligado ao patrimônio, ao almoxarifado, existe algum setor que não esteja relacionado com nenhum desses tópicos? Receita, despesa, patrimônio, almoxarifado e por aí vai? Não tem. Então, acaba impactando em todo mundo. Todo mundo vai ter um vestígio lá do que alterou na contabilidade, a forma que a contabilidade necessita de registrar aquela informação, mas aquela informação tem que ser mudada lá no começo da informação, lá na ponta. Então, se eu tenho uma alteração a nível de patrimônio, no contábil, no registro contábil, para vocês terem ideia, dar um exemplo, no setor público não se registrava depreciação, gente, dos bens. Como assim, né? Não se registrava. Por quê? É aquela ideia de que a contabilidade é para atender o fisco. Já começa o erro. Não, contabilidade não é para atender o fisco. Ela acaba atendendo ao fisco. Só que a contabilidade é geradora de informação para os usuários que dela necessitam. Existem diversos tipos de usuários. Existe só o fisco que necessita da informação contábil de determinada empresa? Não. Então, como se tinha aquela ideia de que a contabilidade era só para atender o fisco e a contabilidade no setor público, o município não vai pagar imposto de renda, então não tem a necessidade de um controle de realizar a depreciação, porque isso daí vai ser para beneficiar quem paga imposto. Nossa, completamente errado, um pensamento torto. Então, o que é para termos a depreciação? Nós precisamos espelhar a realidade do contexto daquela entidade pública. Aquele bem vale hoje o mesmo, ela pode ser mensurada da mesma forma, tem o mesmo valor de que quando ela foi adquirida 10 anos atrás? Não. Então, está espelhando a minha realidade? Não. Está certo? Não. Cadê a contabilidade aplicada aí? As normas? Não está. Então, está vendo o porquê das mudanças? E a mudança desse registro contábil de um bem público não vai impactar quem está lá no começo registrando aquela cadeira que foi comprada? Tem que começar lá. Então, atinge todo mundo, tá? E essa informação contábil, para que serve? Qual o objetivo da informação contábil? Então, acompanhem comigo que nós temos aí que a informação contábil, o objetivo da elaboração e da divulgação da informação contábil
é fornecer informação para fins de prestação de contas. Isso é um item, porque nós estamos no setor público, nós lidamos com recursos públicos e lidando com recursos públicos, nós devemos prestar contas daquilo que é feito com esse recurso para a sociedade. Então, fornece informações para essa prestação de contas para com a sociedade. Também fornece informações para a responsabilização, a accountability, o nome chique hoje em dia, né? Por que também? Como eu vou responsabilizar um gestor público pelo um ato que ele fez ou deixou de fazer se eu não tenho a informação contábil necessária para isso? Então, um dos objetivos de gerar informação contábil é também para a própria responsabilização do gestor público. E também, em todos os setores, fornecer informações para a tomada de decisão do gestor público ou de qualquer gestor, independente de onde estivermos. Como tomar uma decisão sem realmente saber o que se passa dentro dessa entidade? Então, é um papel fundamental que a contabilidade exerce, gerar informações para a tomada de decisão do gestor, tá? As características qualitativas, elas são atributos que tornam a informação contábil útil. Eu preciso que essa informação contábil, para todos esses fins de prestação de contas, responsabilização ou tomada de decisão, que ela seja útil. Se não for útil também, não é relevante, não me interessa. Seja útil para os usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. Então, existem algumas características qualitativas que estão inseridas aonde? Na própria estrutura conceitual, pessoal. Então, estando inserida nessa estrutura conceitual, nós temos essas características qualitativas que nós podemos comparar como nós estivéssemos falando lá, lembra dos princípios de contabilidades? Eu até mencionei para vocês que quando entrou em vigor a estrutura conceitual, não se fala na Resolução 750 de 93, mas que os princípios contábeis, eles existem, tá? Eles existem e eles estão aí nas estruturas, apresentada aí, seja nas estruturas conceituais, levando ao setor empresarial, CPCs, pelos diversos CPCs existem os princípios contábeis, mas quando nos voltamos à estrutura conceitual, ela agora aborda características qualitativas da informação contábil útil, tá? Se a informação contábil não for útil, adianta informação contábil? Não adianta. Tá? Então, vamos verificar quais são essas informações, essas características, na verdade, da informação contábil. Então, acompanhem comigo que nós temos algumas das características aqui apresentadas. Temos aqui, dizer que a característica qualitativa da informação, ela deve ter relevância. Ou seja, as informações financeiras e não financeiras, elas são relevantes caso sejam capazes de influenciar o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. Eu posso falar também da característica qualitativa da informação ser uma representação fidedigna. Para ser útil como informação, a informação deve corresponder à representação fidedigna dos fenômenos econômicos e outros que ela pretende representar. Então, ela tem que representar fidedignamente aquilo que está que está ocorrendo, na verdade. Então, alcança a representação fidedigna quando a informação, ela representa ou ela retrata esse fenômeno que ela quer representar, mas por completo,
neutra, tá? Livre de erro, aí sim eu tenho uma representação fidedigna desta informação que eu quero representar para o meu usuário. Na prática, pode não ser possível ter a certeza dessa representação fidedigna, tá? Mas os relatórios os apresentados atualmente, os chamados RCPGs, ou seja, relatórios contábeis de propósito geral, nós temos que entender que a informação que ali está, ela tem uma representação fidedigna, que ela está completa, que ela está livre de erro, ok? Pela compreensibilidade, é a qualidade da informação que permite que os usuários compreendam o seu real significado. Os RCPGs, ou seja, esses relatórios contábeis de propósito geral hoje em dia, ou que nós podemos simplesmente falar em demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras, eles devem apresentar a informação de maneira que corresponda com a necessidade e a base do conhecimento do usuário dessa informação. Por quê? Nós temos diversos tipos de informação. Quando nós chegarmos principalmente no plano de contas, vocês vão ter uma maior noção ainda desse tipo de informação. Adianta você demonstrar, entregar um relatório a um determinado gestor, a um determinado tipo de usuário que não interessa para ele essa informação? Vai ser útil essa informação para ele? Vai ser compreensiva? Na verdade, se não tem nada a ver com o que ele deseja, nem a compreensibilidade ele vai ter. Mas também nós caímos e voltamos lá na época da teoria da contabilidade, em que o usuário da informação contábil ele deve ter o mínimo também de conhecimento do que ele está se propondo a ver ou a entender num relatório que ele quer analisar, não é mesmo? Adianta ele pegar um balanço patrimonial, mas ele não sabe nem o que é balanço patrimonial. Aí joga um balanço patrimonial na mão dele. Ele vai entender alguma coisa? Por mais simples, completo e livre de erro que esteja essa informação, retratando com fidedignidade a situação real da entidade? Não, ele não vai entender. Então, um mínimo de entendimento, de compreensão sobre aquele tipo de relatório, a pessoa também tem que ter para ajudar, né? Aí também a contabilidade, com as suas características qualitativas, também não consegue fazer milagres, mas é por aí. Continuando nas nossas características qualitativas, nós temos então que a tempestividade, ou seja, significa ter informação disponível para os usuários antes que ela perca, então, a sua capacidade de ser útil para fins de prestação de contas, de responsabilização, de accountability, de tomada de decisão e por aí vai. Então, ela tem que ser tempestiva, ela tem que ser dada na época certa. Nada me adianta uma informação chegar para uma prestação de contas do ano passado me chega hoje. Não, ela tem a sua época certa de chegar essa prestação de contas. Ou, principalmente, quando envolve convênios assinados. Se tem pessoas aí envolvidas já no setor público, sabe aí que para convênios assinados, o que vai acontecer? É assinado convênio, né? É como se fosse um contrato, é repassado a determinada quantia acordada e aquela quantia repassada deve ser prestada contas do que foi gasto com aquele valor conforme o plano de trabalho assinado contido neste convênio. Só a partir da prestação de contas desse recurso que foi repassado que novamente pode ser repassado um novo recurso. Aí vem a tempestividade da informação contábil. Adianta essa informação contábil vir no momento errado? Não, ele vai precisar estar dentro do prazo para que ele obtenha o próximo recurso repassado pela administração pública. Ela tem que ser tempestiva, essa prestação de contas aí, essas informações contábeis, senão um novo recurso não vai ser liberado para ela. Tá? Então, é um dos exemplos aí que nós podemos encaixar dentro aí da tempestividade. Continuando nas características qualitativas da informação contábil, no nosso próximo item, nós temos, então,
a comparabilidade, que é a qualidade que possibilita, então, os usuários identificar semelhanças e diferença entre dois conjuntos de fenômenos. E a comparabilidade não é uma qualidade da informação individual, e sim de um grupo ou de um conjunto para que possa ter essa comparação, tá? A verificabilidade também, a qualidade da informação que ajuda a assegurar aos usuários que a informação contida lá nos relatórios contábeis de propósito geral, RCPG, representa fielmente os fenômenos econômicos ou de outra natureza que se propõe a apresentar, tá? Então, aí nós temos algumas das características qualitativas da informação contábil útil que você, lendo lá a estrutura conceitual, vai estar encontrando. Nós temos, então, que surgiram aí diversas mudanças. Essas mudanças, esses entendimentos e tudo que está sendo aplicado. Esses entendimentos nas características qualitativas da informação, na hora da realização da própria contabilidade, o setor tem que ter em mente essas informações. Está sendo claro, comparável, está livre de erro? Tem que pensar. Eu falo que hoje em dia o contador, ele também tem que filosofar um pouco em cima da teoria da contabilidade para se fazer contabilidade. Por quê? Foi dado a subjetividade dentro da contabilidade. Ela não é mais objetiva, ela é subjetiva agora. Você, fazendo a contabilidade, você vai analisar, interpretar o fato e ter o teu julgamento do que ocorreu em si. Tá? Então, essência sobre a forma, a grande essência sobre a forma. Temos que estar de olho e analisar realmente o fato como aconteceu. E o plano de contas? O plano de contas também surgiu aí com essas mudanças. Aí eu também vou ter, é dele que vai surgir essas informações contábeis, é dele que vai surgir uma informação contábil útil para um determinado usuário. Então, como que ficou esse plano de contas agora? Vamos começar a tratar a respeito dele. Então, quando eu falo em plano de conta, eu falo no PCASP, é a abreviação aí do Plano de Contas aplicado ao setor público pela STN. Então, a metodologia utilizada para a estruturação do PCASP foi a segregação das contas contábeis, ou seja, separar as informações do mesmo tipo ou natureza para auxílio dos usuários. Então, foi segregando as contas contábeis em grandes grupos, de acordo com as características dos atos e fatos nelas registrados. Com isso, então, com essa segregação das informações em natureza da informação orçamentária, natureza da informação patrimonial, natureza da informação de controle, com essa segregação, não ocorre a possibilidade de um lançamento, de uma escrituração ou de um fato orçamentário influenciar ou alterar uma informação patrimonial. Eles estão totalmente segregados e não há relação aí entre eles, podendo ocasionar essa alteração ou influenciar, ok? Nas contas, então, no grupo em si, de natureza de informação orçamentária, nós temos que, nesse grupo do plano de contas, será registrado, processado e evidenciado os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária. Então, compreende o registro e a evidenciação do orçamento público, tanto quanto a sua aprovação, né, o início do planejamento, quanto a sua execução durante o exercício financeiro. E essa parte dessas informações de natureza orçamentária vão dar base para os relatórios resumidos de execução orçamentária que nós estudaremos ainda, que é o chamado REL. Ele é da LRF, é um relatório resumido de execução orçamentária da LRF. São os relatórios bimestrais que nós ainda veremos um pouquinho a respeito deles mais à frente na nossa disciplina. Quando se trata de natureza de informação
patrimonial, nós temos que registra, processa e evidencia os fatos financeiros e os não financeiros relacionados com a composição do patrimônio público e suas variações qualitativas e quantitativas. Então, dentro da natureza da informação patrimonial, compreende o registro e evidenciação da composição patrimonial do ente público, assim atendendo a princípios e normas contábeis, como era deficitário nessa parte, voltadas então para o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação de ativos, passivos e suas variações patrimoniais, tá? Então, aí nós temos o grupo de natureza de informação patrimonial, que é, na verdade, o que vocês estão mais habituados por causa da contabilidade aplicada ao setor aí empresarial. Já as de natureza de informação de controle, nós temos que registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade, do setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle. Então, aqui nós temos várias contas, vários grupos aqui que podem e entram, na verdade, aqui nesse grupo de controle. Uma delas é o controle em si das chamadas dívidas ativas. Quem já ouviu falar de dívida ativa no setor público? Você tem, em determinado ano, vencido o seu IPTU, você não paga o seu IPTU, mas a sua dívida fica lá registrada. Num certo momento, ocorre todo um processo de inscrição na dívida ativa, tá? Você vai ser inscrito como devedor aí em dívida ativa. Dentro desse grupo de controle, vai ser demonstrado, registrado todo esse acontecimento aí de inscrição de dívida, todo esse processo, na verdade, para se inscrever. Outro exemplo, são assinados contratos, são assinados convênios, todos eles serão registrados aí dentro desse grupo de controle, para se ter uma noção, um saldo, na verdade, dos valores contratuais. Tá? Então, controles analíticos ocorrerão de contratos dentro aí desse grupo de controle, tá joia? E aí dentro do grupo de controle nós temos também o grupo referente às contas de custos, porque no setor público também passa a ter a contabilidade de custos inserida ali, porque nós temos que realmente saber qual é o valor da prestação de serviço público. Quanto vale a prestação de serviço público em determinada unidade básica de saúde do município? Nós temos que ter essa informação gerencial. Como não ter? Isso é contabilidade atualizada, pessoal. Nós temos nesse momento um momento de reflexão para vocês. Vamos ver então do que se trata? Você entende que essa forma de segregação de informações contábeis facilita o entendimento da divulgação das contas públicas ao cidadão? Então, essa segregação que eu acabei de mostrar para vocês a respeito do atual plano de contas padrão, você entende que facilita o entendimento para a sociedade como um todo ou dificultou? Qual a sua opinião com essa segregação de contas? Vou dar alguns minutos para vocês e mandem a sua contribuição e voltamos já já.
Então, retornando do momento aí de reflexão para vocês, né, a respeito aí o entendimento e da visão de vocês a respeito dessa segregação de informações, né, o que vocês acham, o que vocês entendem. Minas colocou assim: os alunos entendem que facilita um pouco, porém, para os mais leigos, ainda é bem complexo as informações disponibilizadas. Sim, facilitam, porque acaba dividindo informações orçamentárias, informações só patrimoniais, né? E isso acaba auxiliando. Um abraço para todos os estados aí que estão participando, tá, pessoal? Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Tocantins, Bahia, Minas. Um abraço a todo mundo. E, parabéns pela participação, ok? Então, acaba facilitando uma certa parcela, porque se a informação que você necessita orçamentária, você sabe onde procurar. Você sabe os relatórios e o grupo que vai ter as informações de natureza orçamentária. Você sabe o grupo que vai ter as informações de natureza patrimonial. Mas aqueles que não entendem nada, como eu te falei, vai chegar, tanto faz como tanto fez, se é orçamentário, patrimonial, o que é isso, o que é essa divisão, de onde surgiu. Aí, sabe o que eu ainda lembro para você? Além de aluno de ciências contábeis, cursando a disciplina de contabilidade do setor público, você é cidadão. Você tem que começar a participar das audiências públicas realizadas na Câmara de Vereadores aí do seu município. Por quê? Lá você vai começar a entender as explicações dos relatórios que é obrigatório eles estarem lá apresentando. É o momento que eles estão explicando que você tem a oportunidade de fazer pergunta, tá? E ainda mais agora você, aluno de contabilidade do setor público, você já está entendendo a respeito dos relatórios, não é mesmo? E por aí vai. Então, agora você vai entender tudo. Continuando na nossa aula, então, pessoal, acompanhem comigo que nós temos que o PCASP, então, ele é dividido em 8 classes, sendo as contas contábeis classificadas segundo a natureza das informações que evidenciam. Então, conforme ali os grupos que nós estávamos conversando, já vai ocorrendo essa divisão. Então, nós temos que natureza de informação patrimonial. Começamos pelas contas patrimoniais. Por quê? O grupo 1, eu tenho o grupo 1, que é o ativo, o grupo 2, que é passivo. Dividido em ativo circulante, dividido em ativo não circulante. Passivo, passivo circulante, passivo não circulante. E o 2.3 eu tenho patrimônio líquido. E isso conhecido por contas patrimoniais. Agora eu te pergunto, até então, essas contas, grupo 1 e grupo 2, ativo e passivo, circulante, não circulante, patrimônio líquido. Tem alguma novidade para vocês? Tem novidade que essas contas são chamadas de contas patrimoniais? Nenhuma. Esse é o começo do nosso plano de contas padrão, ok? Então, sem nenhuma novidade até esse momento. Continuando do nosso plano de contas, nós temos ainda, acompanhem comigo, dentro das contas de natureza de informação patrimonial ainda, nós temos as chamadas variações patrimoniais agora. Ou seja, levamos lá para o campo empresarial. Quando você fala em receitas e despesas, que você fala na sua demonstração do resultado do exercício. Tá? Pensa nisso daqui. Grupo 3, eu tenho as variações patrimoniais diminutivas. Eu tenho as despesas. Grupo 4, eu tenho a variação patrimonial aumentativa. Eu tenho as receitas. Então, grupo 3 e 4, que ainda são as de natureza de informação patrimonial, eu estou falando das contas de resultados. Dentro dessas contas de resultado, alguma novidade para vocês que estão acostumados com a contabilidade do setor empresarial? Ativo, passivo, receita e despesa. Pego minhas receitas e despesas, confronto pelo regime de competência, resultado levo para o meu patrimônio líquido. Alguma novidade até aqui? Não, nenhuma. Então, ó, gente, tá vendo como contabilidade do setor público não é um bicho de 7 cabeças? Pode ser um bicho assim de 2, 3 cabeças, mas de 7 não é, tá? Até aqui no plano de contas não tem nenhuma novidade para vocês.
só o nome, muda o nome lá, a variação patrimonial. Mas nós estamos falando de receitas e despesas, ok? Continuando no nosso plano de contas, então, vamos ver o que nós temos daqui para frente. Nós falamos das contas de natureza patrimonial. Nós temos as contas de natureza, então, orçamentária. Agora eu estou falando de planejamento e de execução orçamentária. Então, grupo 5, eu vou ter controles de aprovação do planejamento orçamentário. Quando o meu planejamento é aprovado. Ó, planejamento aprovado, orçamento aprovado e inscrição de restos a pagar, eu vou estar trabalhando aqui também dentro do grupo 5. Grupo 6, eu tenho o meu controle agora da execução do planejamento e orçamento que já for aprovado. Então, grupo 5 e 6, eu estou falando de contas orçamentárias. Então, só a partir deste momento que tem novidade para vocês no plano de contas, tá? Nós começamos lá com o grupo 1, ativo, grupo 2, passivo, grupo 3, nós temos as variações diminutivas, que são as despesas. Grupo 4, nós temos as variações, que são as receitas, tá? Tudo isso natureza de informação patrimonial. Assim, esse é o início, as contas patrimoniais e as contas de resultado. Nada de novidade. A partir do grupo 5 e 6 que vocês têm as contas orçamentárias. Ali, o grupo 5, o foco é a aprovação do planejamento. Grupo 6, a execução do planejamento. Então, contas de natureza orçamentária, ok? Continuando, então, nós temos agora as de natureza de controle. Acompanhem comigo na próxima tela, que nós temos mais um grupo aí de segregação de contas. Agora, as de natureza de controle. Grupo 7, controles devedores. Então, quando eu falei lá, ó, da dívida ativa, do cadastro, do registro analítico, dos contratos, dos convênios, nós vamos estar trabalhando nessa natureza de informações de controle. Então, grupo 7 são os controles devedores, grupo 8 eu tenho os controles credores. Quando eu trabalhar com as contas do grupo 6, eu estou falando de orçamento. Quando eu falo de orçamento e, por exemplo, eu falar de despesa, a despesa tem estágio de execução. Eu tenho empenho, eu tenho a liquidação e eu tenho o pagamento da despesa orçamentária. Ao mesmo tempo que eu trabalho os lançamentos, a escrituração dentro do grupo 6, que é a execução orçamentária, eu também vou trabalhar essa mesma demonstração dos estágios de execução da despesa pública dentro dos meus controles, sejam credores ou seja devedores. Na verdade, você só vai trabalhar com os controles devedores quando você lançar uma receita. Quando for despesas, você só vai trabalhar dentro dos grupos credores. Então, é como se fosse uma escadinha. Você imagina uma escada e cada degrau dessa escada é um estágio de execução da despesa orçamentária. Então, primeiro degrau, eu tenho empenho. Segundo degrau, eu tenho a liquidação. Terceiro degrau, eu tenho o pagamento. Você vai escriturar de uma forma que você vai demonstrar esse degrau, você caminhando degrau a degrau, tanto lá no grupo 6 quanto no grupo 8, que é o grupo de controle. Ali na administração financeira e orçamentária, você vai demonstrar também toda essa execução da despesa pública. Olha que interessante. Então, é algo de confronto
que você, pegando uma demonstração, um relatório, você pode verificar e identificar ali se ocorre da mesma forma dentro do grupo de orçamento e o grupo de controle. Continuando no nosso slide ali a respeito das informações de controle, então nós temos o grupo aqui também, ó, 7.8 e 8.8, que será a inserção, que deve ser a inserção, que já tem que estar aí o pessoal trabalhando e inserindo as contas de custos. Então, nós temos aqui as contas de controle, pessoal. Então, dessa forma, é apresentado para vocês o plano de contas, claro, plano de contas único e padrão, só que resumido, né? Porque dentro de cada grupo desse, a infinidade de divisões e contas que existe é muito grande. Se vocês tiverem a curiosidade, vocês podem acessar, acho que até é muito grande o arquivo para eu disponibilizar para vocês, mas eu posso passar o link de acesso na STN, que é o Plano de Contas da União, ou você pode acessar o Tribunal de Contas do seu estado, também tem a disponibilização do plano de contas aí para os municípios, que daí é um plano de contas também um pouco mais enxuto também, né? Mesmo assim é grande, tá? Mas já te falo, é bem enxuto se você pegar o plano de contas padrão da União, que tem uma infinidade de contas, ok? Chegamos no momento de mais um vídeo para você e voltamos na sequência. E do ponto de vista da receita, né, nós vamos ter uma mudança muito significativa nesse processo, que é a mudança de regime contábil do setor público. Hoje o setor público, ele tem um enfoque orçamentário e ele contabiliza a receita, por exemplo, com base na arrecadação, no que entra no caixa. Tá? Com a mudança, o setor público ele se vê obrigado a reconhecer a receita quando do seu lançamento tributário, quando do fato gerador ocorrido. Por quê? Porque é um ativo, é um potencial de ganho. Hoje a gente ignora essa fase e reconhece apenas a entrada do dinheiro no caixa. Então essa área da receita vai ter que ter uma interface muito grande com a contabilidade. Por quê? Porque à medida que os tributos forem serem lançados, à medida que o contribuinte ele prestar um serviço, os municípios já têm um ISS a receber. Hoje ninguém contabiliza ISS a receber, contabiliza ISS recebido. Lembra lá da nossa primeira aula que eu falei para vocês das etapas de realização da Receita Pública? E a primeira etapa dentro da execução é o lançamento tributário. Justamente isso, aqueles impostos que têm esse lançamento tributário, que a própria administração pública, ela já pode reconhecer regime de competência obrigatoriamente, ela já vai lançar um direito a receber. Então, 1º de janeiro de todo ano é o fato gerador do IPTU, do IPVA. Essas administrações públicas já têm a obrigatoriedade, então, de estar lançando esse valor a receber no seu balanço patrimonial. Ok? Por quê? Regime de competência, tá? Fato gerador, ocorreu o fato gerador, tem que ser lançado. Acompanhe, então, a respeito do regime contábil. Verifiquem, então, que quando nós falamos em regime contábil, a ordem é regime de competência, não é? Não é isso que vocês aprendem desde lá do comecinho do curso de Ciências Contábeis? E é isso mesmo, nós temos que obedecer ao regime de competência. Então, quando eu falo em regime de competência, eu estou falando na classe, na parte de controle patrimonial. Eu estou falando lá, ó, do grupo 1 do ativo, grupo 2 do passivo, 3 a VPD, que são as minhas despesas, grupo 4, que é a VPA, que são as minhas receitas. Isso tudo de cunho patrimonial. Tá? Então, nunca se esqueçam disso. Já quando se fala dentro da contabilidade do setor público, vocês já devem ter ouvido falar muito que é regime misto. Mas por que é regime misto, professora? Não é regime de competência que eu tenho que realizar na contabilidade? Sim, você está certo, você tem razão. Só que hoje nós temos ainda a Lei 4.320, 64. Lá no artigo 35, determina que a receita será pelo regime de caixa.
A receita é lançada quando arrecadada e não do seu período de competência. Então, quando o meu assunto é 4.320, que o meu cunho é orçamentário, e eu estiver falando de receita, eu estou falando do regime de caixa. Só. Mesmo na 4.320, eu falando de despesa, eu estou falando de regime de competência, tá? Então, o regime misto aqui, dentro do grupo 5 e grupo 6, que são as minhas contas de orçamento, eu trabalho com regime misto, tá? E nós temos que passar para vocês também atualidades aí e que, devido a essas mudanças, tanto patrimonial, orçamentário, novo plano de contas, existem alguns atributos para nós termos informações contábeis, para que as informações contábeis tenham a possibilidade de ser geradas, ok? Então, eu tenho como indicador do superávit orçamentário atributos financeiros, o pelo F, e atributos permanentes pelo P. Lembra quando nós falamos de superávit orçamentário? Na Lei 4.320, artigo 43, parágrafo 2º, traz que entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro. Ou seja, quando eu conversei com vocês sobre créditos adicionais, eu falei dos recursos possíveis para abertura de créditos adicionais. E um deles era o superávit financeiro, que é obtido no balanço patrimonial, mas balanço patrimonial conforme a Lei 4.320, tá? Ativo financeiro menos passivo financeiro, de acordo com a 4.320, ok? Conjugando-se ainda saldos de créditos adicionais transferidos e operações de créditos a ele vinculada. Então, o que é ativo financeiro, o que é passivo financeiro? Eu me recorro também a 4.320, porque esse balanço patrimonial é determinado pela Lei 4.320, não é o atual balanço patrimonial exigido conforme normas contábeis, tá? Então, Lei 4.320, artigo 105. Parágrafo 1º, ativo financeiro. Hoje em dia nós temos ativo circulante, né? O ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis, independentemente de autorização orçamentária e valores numerários. Então, se eu tenho algo extra-orçamentário, que são itens que independem de autorização orçamentária, eu também posso colocar no ativo financeiro. Já o meu ativo permanente compreenderá bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Por exemplo, o meu imóvel, um prédio. Eu posso vender ou comprar um imóvel sem uma autorização legislativa? Não. Então, é um item que vai estar no ativo permanente, tá? Continuando na 4.320, nós temos que, parágrafo 3º, nós temos também passivo financeiro. Lá no passivo, nós também temos a divisão em financeiro e permanente. No financeiro, compreenderá dívidas fundadas e outras cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Então, meus restos a pagar vai estar aqui, porque era de um exercício a despesa, no outro ano já não é mais referente à lei orçamentária, passou a ser independente de autorização orçamentária. Parágrafo 4º, passivo permanente compreenderá dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate, tá? Com isso, pessoal, no balanço patrimonial, então, abreviação aqui BP, para simplificar, né? O passivo financeiro, ele corresponde a obrigações correlatas a despesas orçamentárias empenhadas, liquidadas ou
que ainda não foram pagas. Do que nós estamos falando aqui? Que obrigação que pode ser empenhada, pode ser liquidada, mas pode ser não pagas? Nós estamos falando de restos a pagar. Então, os meus restos a pagar, ou seja, aquelas despesas que não concluíram todos os estágios de execução da despesa pública no ano que ela estava adstrita na lei orçamentária e passou a ser restos a pagar para o ano seguinte, lá no meu balanço patrimonial, conforme Lei 4.320, estará discriminado no passivo financeiro. E vai ser um dos confrontos de ativo financeiro menos passivo financeiro para eu ter a informação do superávit financeiro que me dá saldo para abrir créditos adicionais. Também aos passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária. Exemplo, calções. Olha aqui as calções que tanto nós falamos aí. Também os repasses previdenciários, né? As retenções previdenciárias aí, depois repassadas. Também vão configurar aqui no passivo financeiro da Lei 4.320. Uma coisa, pessoal, que tem que mencionar, como nós falamos a respeito dos balanços existentes hoje. Principalmente quando nós falamos de balanço patrimonial. A norma determina o nosso balanço patrimonial aí, conforme as normas contábeis, que ela é dividida aí ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, não circulante, e por aí vai, conforme as normas do balanço patrimonial que vocês estão acostumados. Isso, a regra é geral para todos os setores. Aí, temos a Lei 4.320 que descreve o balanço patrimonial de uma outra forma. Ela descreve o balanço patrimonial dividido em financeiro e permanente, tanto para o ativo quanto para o passivo. Ali eu tenho as informações dos meus restos a pagar, dali eu tiro as minhas informações do superávit financeiro para eu saber se eu posso abrir um crédito adicional no exercício seguinte. Eu preciso dessas informações. Aí se criaram esses atributos de F ou P quando nós estamos trabalhando na contabilidade. Porque a publicação do balanço patrimonial é publicado o atual balanço, conforme as normas contábeis. Esse balanço da 4.320 não é mais publicado. Mas sabe como ocorre? Se você tiver curiosidade, entra em algum portal da transparência pública, se não tem do seu município, que é muito pequeno, entra no do seu estado, ou entra da União, entra em algum portal de transparência pública e gere um balanço patrimonial. Você vai ver a seguinte situação. A estrutura do atual balanço patrimonial, a essa que todos nós estamos acostumados devido ao setor empresarial. Abaixo, você vai ter as informações, você vai ter lá 2 linhas abaixo desse balanço patrimonial com essas informações. Ativo financeiro, passivo financeiro. Ativo permanente, passivo permanente. Essas informações são publicadas junto com o atual balanço, com a atual estrutura de balanço patrimonial, tá? É isso que acaba acontecendo. Por quê? A 4.320 está em vigência e nós temos que obedecê-la. E nós precisamos dessa informação. Então, como que a gente faz? Nós colocamos ali, tá? Então, essa é uma forma que aparece ali. E também a parte do compensado aparece abaixo ali, que são os valores lá referente aos controles, né? Sejam lá devedores ou credores, os saldos contratuais e de convênios também acaba aparecendo. Mas nós temos que obedecer ainda esses valores da 4.320, porque essa lei está em vigência. Está em discussão na Câmara, no Congresso, desde 2013, tá? Está ocorrendo isso daí, porque são muitas informações e muitas discussões para se chegar a um acordo. Por quê? Também não é só foco patrimonial. O foco patrimonial, nós temos as normas hoje em dia. A discussão está no orçamentário. Você sabia que internacionalmente não tem regime misto no orçamento? Mas nós temos ainda.
Então, é uma das discussões. Então, tem muita coisa para discutir aí, porque está trazendo também normas internacionais a respeito de orçamento. Então, é muita novidade num campo só, né, gente? Então, continuando, pessoal, a respeito dos atributos. Nós temos, então, aí nos atributos legais da conta contábil, indicador da dívida consolidada líquida. Ou seja, nós teremos, então, os passivos considerados no cálculo da dívida consolidada líquida, DSL, e que não tenham execução orçamentária associada. Serão controlados por esse indicador desde o momento de registro da obrigação. Então, um dos atributos também, além dos atributos que nós temos que ter o cuidado lá, dos atributos F e P, para gerar essas informações, quando nós falamos em atributos da dívida consolidada líquida, nós também vamos ter os atributos 0 ou 1, para discriminar se essa dívida ela entrará no montante para o cálculo, para o índice de verificar a dívida consolidada ou não, tá? E essas informações, elas estão no limite da dívida consolidada, nós estamos falando do relatório de gestão fiscal. Nós estamos falando de lei de responsabilidade fiscal. Então, a lei de responsabilidade fiscal foi importante, está sendo importante ou não no processo de desenvolvimento e evolução aí da dívida pública. Então, muita coisa aconteceu e, ao mesmo tempo, os técnicos que são responsáveis aí por toda essa ocorrência, na verdade, entre a transformação, a tradução das normas internacionais para um contexto brasileiro, eles também têm que se atentar à existência da Lei 4.320 com esses atributos orçamentários que ainda está em vigência. Então, como conciliar as inovações do campo patrimonial com a antiguidade do campo orçamentário existente no nosso país? Eles vão criando atributos. Atributos esse que no dia a dia nós temos que estar acompanhando para termos essas informações que a 4.320 exige. Se alguém chega e solicita uma informação referente a 4.320, a administração pública brasileira vai ter que apresentar essa informação, tá? Então, é mais ou menos por aí. Vou dar um minutinhos para vocês mandarem as dúvidas que ficaram ainda dessa aula, da aula atividade, e vamos conversar ainda mais um pouquinho sobre o assunto, tá? Vou dar esses minutinhos para você, envie a sua contribuição, a sua dúvida e voltamos para respondê-las.
Então, temos algumas perguntinhas aí, algumas curiosidades, algumas perguntas bem enriquecedoras, tá? Gostei das perguntas. Pará manda a seguinte pergunta. As normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, NBCASP, contribuem para uma atuação transparente e responsável da administração pública. Em que medida essas novas regras poderão aumentar a possibilidade de controle da sociedade sobre os gastos dos governos, diminuindo assim a possibilidade de corrupção? Gente, ó, que pergunta, quem fez aí, ó, tá de parabéns. Em que momento essas novidades podem contribuir? Desde já, pessoal. Por quê? Nós vivemos a administração pública, na verdade, nós vivemos quando se fala, começou a nova gestão pública e hoje nós falamos em governança no setor público. A governança no setor público, ela se preocupa, o foco dela é o resultado das ações governamentais. E o que ela pede? Ela pede a aplicação de indicadores, a inserção de indicadores para avaliar o desempenho do gestor público, para avaliar a eficiência das políticas públicas implantadas e implementadas. Isso é de suma importância. Só que os municípios, os estados estão fazendo isso? Estão começando a implantar isso? Não. Cabe a quem? À sociedade exigir a implantação. Cadê a avaliação de eficiência da política pública de saúde do meu município? Eu quero verificar, eu quero saber. Você tem o direito de chegar lá e fazer esse questionamento, tá? Então, a sociedade como um todo, a partir de hoje, essas normas têm que ser implantadas, tem que questionar a implantação, porque para a administração pública é cômoda ficar ali sem apresentar, na verdade, o desempenho real dela, sem criar esses indicadores e realmente demonstrar o quê? O desempenho do próprio gestor público. Ele não tem interesse. Tem interesse? Não tem. Quem tem interesse somos nós, tá? Então, a partir de hoje, questione, pergunte, exija, tá? Pará. Podemos compreender que as normas brasileiras de contabilidade são de extrema importância. No entanto, cabe a cada um de nós exercermos a nossa cidadania e participar mais das audiências públicas para que esse controle possa acontecer. Perfeito, é isso mesmo, gente, é o que eu acabei de dizer para vocês. Nós somos cidadãos, é nós que votamos, é nós que escolhemos aquele gestor que está lá nos representando, tá? Nós exercemos a nossa cidadania lá perante votar. Você exerce a sua cidadania como controle social? O controle social é a sociedade. Sou eu, sou você, é todo mundo. Nós exercemos o controle social em estar lá questionando aquilo que ele prometeu na campanha que ele ia fazer? Aquilo que ele prometeu na campanha, ele colocou no plano plurianual dele com o objetivo de, em algum momento durante a sua gestão, realizar? Nós estamos questionando, nós estamos perguntando. Orçamento participativo existem no país todo. Nós participamos das reuniões e ali exigimos o que nós estamos precisando que seja feito em nosso município. Cabe a nós realizar a nossa parte e não deixar só a cargo do controle externo, que é o Poder Legislativo ou os tribunais de contas. O controle social tem que ser atuante, é a sociedade. Nós fazemos parte, eles apenas nos representam, tá? Então, cabe a nós fazermos a nossa parte, entendeu? Agora, você, como estudante de contabilidade do setor público, você pode questionar ainda mais, tá? Porque agora você sabe os termos técnicos, você vai saber todos os relatórios existentes aí na contabilidade, o que deve ser publicado. Você vai poder entrar no portal de transparência do seu município e verificar as informações que estão lá. Estão sendo publicadas? Estão atuais? Não adianta publicar do ano passado. É tempestivo? Não, não me interessa. Quero saber de hoje. Quanto foi empenhado hoje na prefeitura do meu município? Está online essa informação? A lei de responsabilidade exige, tá? Conforme as suas atualizações. Então, você vai estar, ó, tinindo, o prefeito do seu município vai correr de você, tá? É assim mesmo. Gente, eu agradeço imensamente a participação de vocês na aula de hoje. Vocês foram fundamental. Perguntas interessantíssimas,
tá? Tanto aí na aula atividade, quanto agora na teleaula. Muito boa participação, é isso que incrementa o ensino e aprendizagem, a participação do aluno, porque nós podemos nos aprofundar ainda mais. E a tua curiosidade, com certeza, me engrandece em poder esclarecer essa curiosidade, não só como acadêmico, mas também como cidadão, tá? Agradeço a participação de todos. Nesse segundo encontro, teremos o nosso próximo encontro. Desejo a todos um forte abraço e até lá.